Voltei para a nossa aula 3. Estamos no terceiro vídeo. Paramos na questão da ortografia com, eu nunca sei para que lado eu aponto, com X e CH, ou com X e CH, não sei, fica a dúvida aí, gente. Com X ou CH, tá bom? Vamos lá, continuando aí, gente. Outro também que parece muito bobo, mas vocês caem como patinhos nas armadilhas do e do I. Olha como é que eles estão aí, debochando da cara de vocês. Então, para vocês ficarem espertos, ditongos nasais são escritos com E. Ih, caramba, o que é ditongo nasal? Mais uma vez estou eu aqui falando de ditongo, vogal e semivogal. Ditongo nasal é aquele cujo som sai pelo nariz, tá? Então, faça um teste. Vou até tirar o óculos aqui rapidinho e ficar cega por 2 minutos. Se você quiser saber se ele é nasal, encosta. Não é para apertar, é só encostar para você sentir a vibração. Falem mãe, põe. Percebam como vai vibrar aqui no nariz. É porque é uma palavra com som nasal, tá? Então, os ditongos nasais são escritos com E. Com I, só se for nasal interno e não no final. Notem, mãe, põe, tá no final. Agora, cãibra tá interno, não tá no final. Cãibra também é nasal, mas ela é interna, não tá pro fim. Aí ela vai ser escrita com I. Os verbos que apresentam infinitivo. Gente, o que é o verbo no infinitivo? É quando ele termina em R e do lado desse R tem a vogal temática A, E, I ou, em alguns casos, O. Então, os verbos que apresentam o infinitivo em o ar, são escritos com E. Caçoe, que vem de caçoar. Tumultue, que vem de tumultuar, certo? Escrevemos com i os verbos com infinitivo, mais uma vez infinitivo, em air, oer e uir. Trai, notem, trai de trair, dói de doer, possui de possuir. Então não é possuir, não é dói, não é trair, é trai, dói, possui, certo? E aí, ó, tá pedindo uma atenção especial para as palavras que vão mudar, agora elas mudam de sentido quando substituímos o e pelo i. Então a gente tem, o que que acontece? São palavras muito parecidas quando você escuta, mas dependendo de ser com e ou i, o sentido dela muda. Então, muito cuidado na hora de escrever. Área é a superfície. Área é a melodia. Mudou o e com o i. Delatar é denunciar. É o X9, né? O caguete, não sei como vocês chamam. Dilatar é expandir. Alguém aqui já foi ao médico para dilatar, ao médico ao oftalmo, né? Vai fazer aquele exame de vista e vai dilatar a pupila? Se você já fez isso, fala aí, ó. Né? Aquele de dilatar é horroroso, eu detesto, mas é necessário. Emergir, que é quando você mergulhou e você está saindo da água, é emergir. Imergir é quando você entra, então, i, tá vendo? É muito parecido, emergir e imergir. É muito parecido. Mas se você muda o e com o i, de repente você quer falar assim: ah, o rapaz estava a não sei quantos metros da água e ele imergiu. Aí você tá errado, porque se ele imergiu, ele mergulhou. Você está falando que ele já estava mergulhado. Entenderam a diferença? Peão, distância, que anda a pé. E o peão, peão, aquele brinquedinho que eu não sei se vocês conhecem, mas a gente enrolava um barbante, ó, soltava o barbante e ele girava, certo? Mais uma coisinha.
uso dos porquês. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Deixa para outro vídeo? Não, vou fazer agora com vocês. Gente, se vocês forem ver a apostila ou qualquer outra explicação, o porquê ele vai apresentar umas regras, às vezes um pouco chata, porque vai dizer que é substantivo, que é não sei o quê, eu vou tentar, daqui para agora, facilitar a vida de vocês, certo? Com relação ao porquê, todo mundo já sabe que a gente tem quatro. Um porquê separado, sem acento. Um porquê junto, sem acento. Um porquê separado, com acento. Um porquê junto, com acento. Como é que vocês vão saber quando aplicar isso? Fácil. Porquê separado é pergunta. E pode ser uma pergunta direta ou indireta. Exemplo: por que você faltou ontem à aula? Pergunta direta. Por quê? Separado. Pergunta indireta: quero saber por que você não veio à aula. Eu não estou perguntando com uma interrogação no final. Isso seria direta. Mas é uma pergunta que requer uma resposta. Então, é uma interrogativa indireta. Então, sempre que vocês forem usar com perguntas, é porquê separado. O porquê também pode aparecer no meio da frase com o sentido de por qual motivo. Quero saber por que, por qual motivo você faltou. Está no meio da frase. Certo? Então, matamos o porquê separado sem acento. Porquê junto com o acento serve para usar na resposta do porquê separado. Então, se no enunciado a pessoa vai te fazer uma pergunta, é porquê separado, que é usado em pergunta, se você vai responder, é porquê junto sem acento. É isso. Porquê junto sem acento é para responder o porquê separado da pergunta. Tranquilo. Outra. Porquê separado com acento? Fácil. Ele vai ser usado numa interrogativa. Só que ele vai aparecer no final da frase. Você não fez isso? Por quê? Então, o porquê apareceu no final e é uma pergunta, separado com acento circunflexo no E. Tranquilo, certo? Porquê junto com acento? Aí eu tenho que falar para vocês que ele vai receber o acento quando estiver junto, quando for substantivo. E o que eu canso de falar sobre substantivo? É substantivo todo termo que aceita um artigo. Então, no caso, quero saber o porquê. Tem um o artigo antes, é porque junto com acento. Não tem papo. Poucas. É assim e tem que ser. Então vamos lá, só recapitulando. Por que separado e sem acento? É uma pergunta. Pode aparecer no início, pode aparecer no meio da frase. Por que junto sem acento? É a resposta do porquê separado. Por que separado com acento? Aparece no final de uma pergunta. Sempre no final, vai ser a última coisa, antes da interrogação, claro. Por que junto com acento? Sempre que tiver um o ou um os antes. Acho que é fácil. Paro por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!